Veja hoje no Câmara 13 os últimos detalhes para a instalação da Rádio FM da Câmara Municipal de Manaus. Apoiamos a taxa, mas nós queremos que o momento do fato gerador seja mudado para exatamente quando ocorreu o ingresso da mercadoria na Zona Franca. Adoção, um ato de amor ao próximo. Saiba hoje como lidar com essa situação. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e sejam bem-vindos a essa segunda-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Começando mais uma semana e desejando a você uma excelente tarde, uma semana abençoada por Deus para você, para a sua família, agradecendo sempre a sua companhia. Gente, esse ano o nosso programa já completa o seu 16º aniversário e nós todos aqui da Band queremos muito agradecer a sua companhia diária aqui, agradecer a sua participação, as suas mensagens de texto. Vocês de todas as partes aí do nosso querido estado acabam nos ajudando a fazer o Câmara 13 no nosso dia a dia. Então, muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia. Mandar um abraço carinhoso para os nossos amigos de Itacoatiara, para Iranduba, Presidente Figueiredo, Barcelos, Manicoré, Urucará, Borba, nossos queridos amigos de Tefé, de Quari, nossos amigos do Careiro Castanho, o Careiro da Várzea. Enfim, gente, muito obrigada sempre. E olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre adoção. Nosso programa tem recebido muitas mensagens, pessoas pedindo para a gente conversar aqui, bater um papo com o Dr. Alfredo Brelais, que é psicólogo, sobre adoção. Muitas mães, e certamente a adoção é um ato grande demais, gente, de amor. Né? Você trazer, acolher uma pessoa que precisa, acolher uma criança, e você dá a ela o seu amor de mãe, o seu amor de pai, dá a ela uma família. É claro que a gente sabe que muitas mulheres, por vários motivos, quando colocam seus filhos para o processo de adoção, certamente essas mulheres sofrem com isso. A gente já falou aqui a respeito da depressão pós-parto. Muita gente questiona o ato praticado pela mulher, mas ali também a gente pode estar vivendo um problema de saúde. Um problema que nós já falamos aqui no Câmara 13. Mas como lidar com essa situação? Em que momento você, que é mãe de coração daquela criança, deve começar a ter essa conversa, de dizer para essa criança que ela foi adotada? Mas hoje no Brasil, filho é filho, não tem mais o filho ilegítimo, todos são filhos legítimos, mas essa conversa deve ser e como deve ser. Então, já a gente vai questionar isso ao Dr. Alfredo Brelais, porque o que mais a gente ouve e viu nas mensagens que recebemos foi justamente algumas mães dizendo: nossa, eu adotei uma criança, dei a ela todo o amor que tenho para oferecer, mas quando essa criança se tornou adolescente e ela soube que era uma criança adotada, a revolta não foi para os pais biológicos, a revolta veio toda ela sobre os pais de coração. E aí, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa que descobre, certamente em algum momento da sua vida, que os pais, por algum motivo, o deixaram para o processo de adoção? Então, esse é um assunto muito bacana que nós queremos discutir com você. Queremos, inclusive, deixar aqui já o nosso WhatsApp, que está na tela da Band, para você conversar conosco e também dar aí a sua opinião. Minha gente, essa semana que passou, nós, em Brasília, começamos a discutir uma medida provisória, a 757, que cria 2 taxas a favor da SUFRAMA. Essas taxas, tudo que for arrecadado com elas, esse valor será colocado para a melhor infraestrutura do distrito industrial e também para os estados da Amazônia Ocidental, onde a SUFRAMA tem a sua atuação. A Rebeca já esteve conosco aqui, já falou sobre esse assunto e agora a gente vai mostrar como é que foi esse debate que aconteceu lá em Brasília. Vamos lá. Senadores, deputados, representantes da indústria e do comércio participaram de audiência pública sobre a medida provisória 757, que cria taxa em favor da SUFRAMA.
O procurador federal da SUFRAMA defendeu a criação das taxas de serviço administrativo para cobrir as atividades de custeio do órgão. As duas taxas representam a instituição de uma fonte de custeio das atividades da SUFRAMA, tanto destinada a cobrir as despesas relativas às despesas correntes do órgão, bem como proporcionar investimentos a nível de desenvolvimento regional. Para o representante das indústrias do Amazonas, Moisés Ferreira, alguns trechos da MP precisam ser corrigidos. Nós apoiamos a taxa, mas nós queremos que o momento do fato gerador seja mudado para exatamente quando ocorreu o ingresso da mercadoria na Zona Franca. Dessa forma, equaliza o pânico que a indústria corre hoje, já que está em vigor desde ontem, e aí volta ao que era anteriormente e certamente vai equilibrar a indústria e a SUFRAMA nessa nova funcionalidade. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, falou da preocupação da MP para o comércio. Acredito que com a mudança do que nós vimos hoje nessa audiência pública pode ser revertido, pode ser mudado, trazendo de novo o comércio ao patamar do que era antigamente, que era 1% no máximo, dando 15 dias mais 5 para pagar e tirando a burocracia que é a formatação colocada hoje. Para a relatora da MP, deputada Conceição Sampaio, a emenda é de extrema importância para a Zona Franca de Manaus. Entendo e vejo a importância dessa reunião técnica, nos contempla nesse momento a ouvir a indústria e o comércio, porque vão ser impactados de alguma forma e é importante que nós possamos fazer a construção daquilo que de fato pode ser cumprido. Lei boa é lei cumprida, senador. Então, essa medida provisória, ao meu ver, extremamente importante e necessária a favor da Zona Franca, que está em Manaus, não é só de Manaus, são dos estados da Amazônia Ocidental e também do Amapá. Agora, é importante lembrar que nós aqui não estamos criando ou trabalhando para aprovar mais tributos a serem aplicados. Eu acho que desmistificar isso é o primeiro ponto e é essencial. Verdadeiramente, esse recurso arrecadado será aplicado também a favor da população. Ok, então, a gente tem essa comissão, é uma comissão mista, uma comissão especial, reúne deputados e senadores, e nós estamos lá defendendo a nossa Zona Franca de Manaus. Quero aqui mandar um abraço carinhoso para os moradores aqui do bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus, pertinho da nossa Band, acompanhando o nosso programa. Muito obrigada sempre. Mandar um abraço também para Manacapuru. Clívia, um beijo para você. Clívia fez esse final de semana um encontro lá para falar sobre violência contra as mulheres, sobre a saúde das mulheres, e a gente ficou muito feliz em poder ter contribuído de alguma forma com esse evento que foi tão bacana, viu, Clívia? Beijo para você, sempre o nosso agradecimento. Olha, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai voltar e vai falar sobre a adoção. Nossa, como as pessoas ficam preocupadas, né, sem saber qual é o momento certo de dizer para aquele filho do coração que ele não nasceu das suas entranhas, né? Que você não o gerou, mas que você tem por ele ou por ela o amor de mãe. Não é? Em que momento a gente deve dizer isso, né? E aí fica uma pergunta, por que será que quando uma pessoa descobre que foi adotada, ela se revolta contra os pais que adotaram? Nossa, que confusão emocional que essa pessoa pode viver. E a gente vai entender um pouco melhor o que a psicologia fala sobre tudo isso e se tem exatamente o momento certo para os pais começarem a ter essa conversa com os filhos. A gente faz um intervalo e volta já já com você. Voltamos a apresentar Câmera 13. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, gente, desejando uma semana muito abençoada para você. E olha, falando a respeito daqui a pouco sobre adoção. Você tem algum caso aí na sua família? Você tem uma experiência que está vivendo ou que já viveu? Que tal você dividir conosco aqui na Band, através do nosso WhatsApp? Estamos aguardando sua participação. Olha, a gente vai mostrar agora um seminário que foi realizado pela UEA, que é a nossa Universidade do Estado do Amazonas. Esse seminário de gestão pública foi um momento extremamente importante
e mostra, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas lá na Câmara Federal, na Assembleia aqui também tem a visitação pública, né, a participação dos estudantes, mas na Câmara Federal também tem um programa chamado Estágio Visita, onde cada parlamentar tem a oportunidade de colocar 2 universitários, né, e esses universitários, por 5 dias, conhecem tudo o que acontece no Poder Legislativo. Tive a felicidade de poder apoiar, ajudar 2 universitárias aqui do nosso estado, da UEA, e agora realizaram um seminário para falar um pouco sobre isso. Vamos ver aqui na tela da Band. A coordenação do curso de Gestão Pública da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizou no auditório da Escola Superior de Ciências Sociais o primeiro seminário com a palestra Novos Desafios da Gestão Pública. O seminário abordou a importância da participação acadêmica no programa Estágio Visita, oferecido pelo Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados em Brasília. Para os diretores, o seminário é de grande relevância. A importância do seminário, além de destacar que a universidade promove cursos ligados à área da gestão pública, à administração, num cenário em que se tem uma restrição orçamentária. O Brasil passa por uma nova reformulação política, administrativa e econômica. Promover a qualificação dos seus gestores é algo extremamente importante. E aqui o debate é justamente de se promover, se levantar o destaque de boas práticas ligadas à gestão. O interesse do seminário é que nós pudéssemos discutir, né, quais os novos desafios para a gestão pública. E um desses desafios é tornar a gestão pública eficaz. Como isso pode acontecer? Então, essa perspectiva de possibilidades acerca de como promover políticas públicas que, de fato, garantam o resultado intencional em seu planejamento é o grande foco da nossa discussão e dessa escola, onde a Universidade do Estado do Amazonas vem discutindo já há alguns anos o papel do Estado e como a administração pública pode trazer resultados mais significativos. Esse seminário é de extrema relevância porque ele está apresentando, além da importância da preparação do gestor público para atuar no cenário nacional, ele também está apresentando para os acadêmicos da ESO a importância de eles participarem de maneira mais efetiva de uma atividade chamada Estágio Visita, que acontece no Congresso Nacional, para que os nossos estudantes, principalmente os da Universidade do Estado do Amazonas, tenham mais ação e mais participação nessa atividade. O jornalista Alexandre Fontoura representou a deputada Conceição Sampaio. Em primeiro lugar, quero parabenizar a UEA, em especial a Escola Superior de Estudos Sociais, pela iniciativa de criar esse seminário. A participação popular é muito importante, um dos pontos mais destacados aqui pelas estudantes que participaram do estágio visita lá em Brasília. A Tatiana e a Larissa representaram muito bem não apenas a UEA, mas o Amazonas, né, e as mulheres amazonenses, que foram 2 estudantes indicadas pelo gabinete da deputada Conceição para participar do estágio visita, que é um programa muito importante da Câmara dos Deputados. O programa que aproxima a sociedade da Câmara dos Deputados, e uma coisa que a deputada sempre fala, você só respeita aquilo que conhece. E o estágio visita tem esse objetivo, né, de mostrar à Câmara dos Deputados, os estudantes participam, a cada edição são 70 estudantes, né, cada parlamentar pode indicar 2, então é um programa muito importante e muito interessante. Muito bem, olha, eu quero mandar um abraço carinhoso, meus cumprimentos ao professor Alcian, que é o nosso diretor, o vice, que é o professor André, e a professora Viviane. Também a Érica, a Larissa, a Jéssica e a Tatiane. Um beijo para todos. Parabéns, né? Eu acho que é muito bacana essa troca de experiência e a gente verificar de perto aquilo que acontece no dia a dia. Então, gestão pública é extremamente importante, ainda mais no momento de tantas dificuldades econômicas, a gestão certamente fará a diferença. E é bacana se preparar para isso e fazer com que os nossos acadêmicos conheçam o processo, o dia a dia dos poderes. Nesse caso específico do Poder Legislativo, eu acho que muito vai contribuir, né, para um entendimento mais crítico, mas verdadeiramente aquilo que acontece no dia a dia. Ok, parabéns. Meu querido doutor Alfredo Brelais, seja muito bem-vindo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, deputada. É um prazer sempre retornar aqui nesse programa,
que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Que bom. Doutor Alfredo, vamos falar sobre adoção. Esse é um tema que muitas pessoas preferem não discutir, na sua opinião? Muitas pessoas elas evitam discutir esse tema pelo fato de não ser muito, para a pessoa, não ser muito fácil falar, porque geralmente ela tem um caso na sua família de adoção, um filho adotivo, uma filha, e nem todas as pessoas elas têm uma estrutura emocional para falar a respeito desse assunto. Agora, nós vamos chamar uma matéria sobre a adoção, porque, claro, que a gente tem a parte jurídica, não é desse problema, do que nós estamos falando, e nós temos também a parte emocional. A gente vai mostrar agora, é uma matéria da Band, mostrar um pouco o processo da adoção, e daqui a pouco a gente vem com a parte emocional, não é, de algo que eu encaro ser tão importante. Né? Você ter pais biológicos, mas também poder ter pais de coração e do coração. Vamos acompanhar aqui, então. A roupa da Alice já virou programa para toda a família. Não sei nem explicar que amor é esse, é um amor assim gostoso. A Alice tem 1 ano e 4 meses e quando nasceu com microcefalia, foi deixada num abrigo. Era uma das cerca de 7.000 crianças habilitadas para adoção no Brasil. No total, são 36.500 em abrigos, mas a maioria não está na fila porque ainda mantém algum vínculo com a família biológica ou o processo de destituição do poder familiar ainda não foi consumado. O que deveria durar 120 dias, na prática, dura até 5 anos. Hoje, para cada criança disponível a ser adotada, existem 6 pessoas dispostas a levá-la para casa. O problema é que nem todas se encaixam no perfil mais comum. Bebês, brancos e saudáveis. Mas a Alice encontrou o Tiago e a Luciana. Foi assim, um encontro até quase espiritual. Eu pensei assim, ela é a minha filha. A mudança do perfil da criança a ser adotada pode reduzir e muito as longas filas de espera para adoção. Mas essa decisão tem que ser muito bem pensada. Exige cautela e reflexão dos futuros pais. Isso é uma decisão muito delicada, porque a ansiedade de ter um filho é muito grande, de adotar é muito grande. Casais que mudam o perfil sem uma reflexão correta têm problemas no futuro. Conhecer a criança ajuda a mudar o perfil desejado pelos futuros pais. Doutor Alfredo, nessa matéria já dá para a gente começar o nosso bate-papo, porque quando se refere ao perfil, muitas vezes os pais procuram uma criança que possa, essa criança, parecer um pouco com a aparência desses pais, para que lá na frente a própria criança não receba bullying ou tenha algum tipo de rejeição. Esse primeiro momento, antes mesmo de você conhecer a criança, você saber que perfil você quer, já é algo que a família precisa discutir? A família como um todo, não só o casal, mas a família? Eu acredito que sim, que a família, quando ela vai procurar uma criança para adotar, claro que ela vai querer uma criança que tenha características bem próximas das características deles, dos pais que estão ali com a proposta de adotar. Querem filhos parecidos, né? Se o pai é branco, ele vai querer filho branco, né? Se o pai ele é negro, vai querer filhos negros, para que não haja uma diferença muito grande nessas aparências, né? Porque, infelizmente, quando um pai adota um filho que é muito diferente dele na característica física, essa criança, infelizmente, na frente, ela vai sofrer muito bullying, né, pelo fato de ser muito diferente dos pais. Por exemplo, pais brancos que adotam crianças negras do cabelo crespo, por exemplo, né? Qualquer pessoa, ao olhar para aquele pai com aquela criança, vai perceber logo que não é filho daquela pessoa. E se aquela criança não souber que os pais são adotivos, aí começa a confusão desde muito cedo. Aí torna-se muito mais difícil tudo, né? Porque na minha percepção, eu sou daquele que diz que o pai tem que falar logo para os filhos, desde muito jovem, que aquela criança não é biológico, mas que é um filho amado como escolhido, se fosse um biológico, né? E, se um pai não está disposto a amar o filho adotivo do jeito que
ama os biológicos, é melhor que ele não adote. Então, o pai, a mãe, tem que ter essa consciência. Eu vou adotar, mas não vai haver diferença no amor do meu filho biológico, se já tem ou se vai ter ainda filho biológico. Não pode ter diferença. Agora, tem que ser igual. Doutor Alfredo, nessa matéria a gente já começa a mostrar também que o Brasil, que todos nós já estamos vivendo, já estamos nos modificando também. Até essa questão do perfil, porque antes isso era muito mais forte, mais decisivo na hora de você adotar uma criança. Mas hoje a gente já percebe, graças a Deus, muitos casais negros adotando crianças brancas, casais brancos adotando crianças negras. Essa questão da cor da pele, eu acho que é algo que a gente precisa começar a viver de uma outra maneira, né? Não entender isso como algo que possa nos desunir. Né? Somos humanos, seres humanos sempre, independentemente da cor da nossa pele. Isso vem se modificando. Agora, o que a gente percebe é que no passado você conseguia mais preservar essa informação. Se você não tomasse a decisão de contar para um filho que ele era adotado, e você conseguia, não sei se a palavra esconder seria, mas você conseguia privatizar muito mais essa informação. Mas hoje não, hoje nós estamos num mundo globalizado. Então, é muito fácil as pessoas se descobrirem. Como lidar com isso para uma família que não quer contar que aquele filho é adotado? Um dia o filho vai ter que saber. Eu acredito que não dá para esconder a vida toda. Né? Então os pais têm que ter essa consciência de que, de alguma forma, aquele filho ele vai saber. Né? Então, se a pessoa retarda, se os pais retardam em falar, é mais difícil, né? Então, tem pais que decidem por não falar. Então, quando o filho ele descobre por conta própria, o impacto emocional vai ser muito mais terrível para a vida daquela criança ou daquela pessoa que já adulta descobre que não é um filho biológico. Então, o impacto na emoção da pessoa pode ser devastador. Ok, vamos trazer o telespectador para essa conversa agora. Vamos ver quem está aqui nas redes sociais do programa, a Tayanara São Jorge. Doutor, como deve ser o relacionamento dos irmãos com o irmão adotado? Isso vai depender muito dos pais. Né? Dos pais, é o filho biológico, né? Os filhos biológicos, nesse relacionamento com o irmão adotivo. Vai depender muito dos pais. Nós pais, nós somos ali a peça mais importante nesse contato dos biológicos, nesse relacionamento dos biológicos com o adotivo, né? Mas deve ser uma relação de irmãos, como se não houvesse separação alguma ou privilégios algum, só pelo fato de um ser biológico e o outro ser adotivo. Então os pais têm que colocar na mente dos filhos que tudo é igual para todos. Tanto faz daqueles que saiu da entranha, como daquele que saiu do coração. Não tem que haver diferença alguma. Ok, a Silvia, do Centro, ela faz a pergunta dela, doutor Alfredo. Como agir quando a criança adotada procura saber sobre os pais biológicos? Porque às vezes dá um ciúme, não dá não? Com certeza. Assim, você quer um filho e ele é seu e você começa a ter o ciúme, gente. Não adianta dizer que não, porque isso acaba existindo, não é não, doutor Alfredo? É verdade. Como é que a gente lida com isso? Olha, eu tenho uma experiência, isso dentro da minha casa. Eu falei para você ainda há pouco que eu tenho um filho, você conhece, o Alex, né? Foi criado pelos meus pais. E a minha mãe, ela tinha muito cuidado de que o meu filho, né, que era filho dela adotivo, não soubesse quem era a mãe biológica, por causa do ciúme, pela preocupação de ele descobrir quem era a mãe e ele procurar a mãe biológica e abandoná-la, né? Mas eu tomei muito cuidado com isso, porque desde quando ela me entregou meu filho, desde os 9 meses, eu fui trabalhando nele essa situação de que ele era um filho adotivo dos meus pais. Na verdade, ele era neto. E fui trabalhando isso para que ele não levasse um choque um pouco mais tarde, né? Então, sim, existe um ciúme da parte dos pais adotivos, quando os filhos adotivos, eles procuram os pais biológicos. Há um ciúme, eles ficam muito preocupados com relação a isso. Ok, a gente vai às ruas agora, muita gente querendo fazer pergunta, tirar suas dúvidas. Vamos então ver.
Doutor, meu nome é Eusiene. Eu queria saber o que leva uma mãe a abandonar um filho. Eu acredito que cada caso é um caso, né? Uma mãe que abandona o filho, ela tem uma razão para aquilo e nós precisamos procurar compreender. Você ainda há pouco falava sobre a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma doença que ela vem após o parto, mas ela pode ser também, ela pode começar antes do parto, no momento da gravidez, né? E depois do pós-parto, muitas mães, elas acabam abandonando seus filhos por conta da depressão. Isso acontece também com os animais. É muito comum acontecer rebanhos de ovelhas, de bois. Existem vacas que enjeitam seus filhos logo após o parto. Não aceita de jeito nenhum. E esses filhos são criados na mamadeira pelo dono da fazenda. Isso é muito comum, você vai encontrar isso em qualquer fazenda. Então isso também acontece com muitas mães. Muitas mães não aceitam o filho após a gravidez. Mas por que isso? Porque ela é má, porque ela não quer? Não. Ela está doente. É uma doença que a leva a tomar essa atitude. Então, essa é uma das razões. Claro que existem outras, mas tudo tem uma motivação. Eu acho tão importante a gente nunca generalizar, tratar cada caso como um caso, né, gente? Porque às vezes a gente faz um pré-julgamento, é tão fácil julgar os outros, né? Ou prejulgar os outros, mas é tão difícil acolher uma pessoa. Eu imagino como uma mãe, uma mulher, quando ela precisa, muitas vezes até mesmo pelo amor, sabendo que os filhos poderão ser criados por uma outra família, dando a essas crianças tudo que precisa, não é? Mas isso não significa que aquela mulher não tenha o amor por esse filho. Então, muitas vezes é muito fácil a gente julgar. E a gente tem que aprender muito aquilo que Deus sempre quer nos ensinar, que é o acolhimento. Não é uma tarefa tão fácil. Não é, verdade. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Quero deixar aqui uma pergunta. Tem várias perguntas chegando, mas qual é a palavra, não é, que devemos ter na hora de dizer a um filho que ele faz parte da nossa vida, não é? E não é apenas o fato dele não ter na corrente sanguínea o seu sangue, que ele é diferente. Tem uma palavra-chave para transcrever isso? O senhor já vai falar, mas a gente faz o intervalo comercial e volta já com você. Voltamos a apresentar Câmera 13. Já estamos de volta e olha, gente, começando, batendo um papo hoje com o doutor Alfredo Brelais. Você sabe, toda segunda-feira a gente começa a semana batendo um papo do nosso dia a dia e hoje a gente escolheu um tema que já estava sendo solicitado através das redes sociais do programa, que é a adoção. Doutor Alfredo, a gente vai às ruas novamente e depois eu quero que o senhor me responda a palavra-chave na hora desta conversa, na hora que precisa ter essa conversa. Vamos às ruas, então. Doutor, meu nome é Luzia, eu queria saber qual é o momento para dizer que o filho é adotado. Momento e palavra. Desde sempre, né? Desde sempre, desde o primeiro momento que você já recebe aquela criança, não importa a idade dela, se tem 10 meses, 11 meses, 1 ano de idade, já é o momento dos pais estarem falando àquela criança de que ela é uma criança que não é filho das entranhas, mas é um filho do coração. Aí você, mas uma criança de 10 meses, de 11 meses, vai entender? Não, ainda não. Mas ela já vai começar a receber a informação, aí um pouco mais na frente, ela vai conseguir compreender com clareza, sem ter aquele impacto, aquele choque de receber isso mais tarde. Doutor Alfredo, até porque o que o senhor falou, eu quero até aproveitar, porque hoje a gente está falando sobre a primeira infância, né? Hoje a gente tem aí a primeira infância de 0 a 6 anos sendo colocado por todos como aquele momento decisivo na vida de todo mundo. Então, na barriga, a gente já pode começar a falar com o filho. Fale. E aí entendo que quando o senhor coloca que já ir preparando, conversando, isso pode fazer a diferença. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Tem a palavra-chave? Tem. Para que os pais possam... Olha, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Ele diz que se não houver o amor,
nada adianta. Você pode fazer o que fizer, mas se não for acompanhado do amor, não vai surtir efeito algum. Então, a palavra-chave é justamente o amor. Os pais, eles têm que estar possuídos de amor, cheios de amor por aquela criança. O mesmo amor que ele sente pelos biológicos, ele tem que transmitir àquela criança. Então, ele tem que começar falando a respeito do amor que ele sente por aquela criança. Então, a palavra-chave é essa palavra tão pequena, mas que tem um significado estrondoso, o amor. E não só ficar em palavras, mas o amor precisa ir para a atitude, porque, como diz James Hunter, no livro O Monge e o Executivo, quando interrogaram o monge a respeito do que é o amor, ele respondeu: o amor é o que o amor faz. Muitas vezes nós falamos que amamos, mas o comportamento mostra diferente. Então, o que interessa é a prática do amor. Eu posso dizer que amo o meu filho, mas eu preciso demonstrar isso através das minhas atitudes. Então, se eu tenho um filho adotivo, eu preciso mostrar a ele que eu amo através das minhas atitudes, da mesma forma que eu amo os biológicos. Então, comece com amor. Eu te amo. Essa é a primeira palavra. Agora, de um diálogo. A gente vai ouvir mais uma pergunta, mas o amor incondicional dos pais é capaz também de fazer com que não haja a revolta quando esse filho descobre que foi adotado? A gente vai só ouvir mais uma pergunta e o senhor já completa. Eu quero saber se o relacionamento com a família biológica atrapalha a família adotiva. Vai depender muito da família biológica e da família adotiva. Eu não vou dizer que em todos os casos vai atrapalhar. Vai depender muito da maturidade das famílias, né? Então, nem todas as famílias vão reagir da mesma forma, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento, cada família, né? Seria interessante se tanto a família biológica quanto a família adotiva, elas fossem maduras nesse sentido, porque quem vai mais ser prejudicado, se a família não tiver maturidade, vai ser o filho adotivo. E essa rejeição, essa revolta, não rejeição, uma revolta que acaba provocando uma rejeição aos pais adotivos. Que às vezes quando o adolescente descobre, a pessoa descobre, ela se revolta contra os pais que o adotaram. Sim, é verdade. Isso tudo vai depender dos pais. A revolta dos filhos vai ser um reflexo daquilo que os pais ensinam e educam àquela criança. Então, no final de tudo, quem vai ser o maior responsável pela revolta de uma criança vai ser o pai. Porque nós somos os professores, os primeiros educadores e professores dos nossos filhos. E os mais importantes nós vamos ser sempre. Mais importante do que os professores na escola secular. Muito mais. Então, o comportamento e essa revolta, essa reação vai depender de nós. O que nós estamos passando para os nossos filhos, o que nós estamos construindo neles, porque a personalidade de uma criança, ela é construída nos primeiros anos de vida, e somos nós os mentores dessa personalidade. Então vai depender muito dos pais para como é que o filho vai se manifestar um pouco mais à frente. Doutor Fredo, muito obrigada. Foi muito boa o nosso bate-papo de hoje, nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui. E, deputada, se você me permite, eu estarei em Parintins, se Deus me permitir. Um beijo para Parintins. Essa semana agora, a partir de quinta-feira, já devo estar por lá. Estarei ministrando em algumas escolas públicas, palestras sobre dependência química. E no final de semana estarei ministrando como pastor na igreja de um grande amigo, que é pastor Beto Farias, no Ministério Internacional Restaurando Famílias, lá no bairro de Santa Clara. Ok, então um abraço, tá? Muito boa muito sorte obrigado. Sempre. Olha, gente, não importa se os filhos tenham nascido das suas entranhas, sejam filhos do coração, o mais importante é construir essa relação de família, que é a base de tudo, e para quem é cristão sabe que família é a menina dos olhos de Deus. Então que a gente possa amar, independentemente de qualquer uma outra situação, né, doutor Alfredo, mas que nós possamos nos ver como família sempre, né? Eu acho que isso é a caminhada que nós queremos para nós e queremos para você também. Beijos e amanhã a gente se vê aqui na Band.